Amém? Fique à vontade, meu apóstolo. Esse é o seu povo. Obrigado. Também amo vocês. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Onde nós paramos ontem? Quem é que lembra? Eu falei de célula, eu falei de casa, eu falei de tanta coisa, mas onde é que nós paramos? Alguém já falou aí, Atos o quê? Atos 5:42. E eu falei, eu vou parar aqui, porque nesse exato texto nós temos já uma mudança. Eu quero lembrar que nós mostramos biblicamente ontem que Jesus cumpriu um modelo. Se não ficou claro para você ontem, inclusive falando de modelo, deixa eu já dizer, olha, eu não falei mal dos meninos que tiram cabelo dos olhos, os cabeludos não, até 16 anos eu era cabeludo também, eu era bombadinho e tal. Aí com 17 anos eu comecei a cuidar de igreja, aí o pastor mandou cortar o cabelo, e aí eu cortei o cabelo porque eu era seminarista e fui cuidar de igreja. Então eu tive que, com 17 anos, imagina, eu não ia ficar bem, né? Eu tinha que ter uma cara mais séria e tal, porque já era menino. Se ainda tivesse cara de menino, ia ficar difícil. Então, só avisando, não falei mal de ninguém não, nem estava prejudicando ninguém não, só mostrando como é o poder da influência, né? Basta um, e isso é importante, porque é assim que as células acontecem. As células que trabalham dentro do cérebro, elas estão juntas lá no cérebro. As células que trabalham no fígado, elas estão juntas lá no fígado. Elas se juntam. Por exemplo, as células que fazem parte do nosso sistema imunológico, quando tem um resfriado, elas se espalham no corpo e procurando aonde estão os focos da gripe, aonde estão os focos do resfriado, e quando encontram elas, mandam a comunicação. O nosso corpo realmente, quando você começa a estudar todos os detalhes do nosso físico, você consegue enxergar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é só uma questão espiritual, é uma questão de alma, né? Então, aí as células que fazem parte do sistema imunológico, quando elas encontram os focos da enfermidade, elas se comunicam e elas se ajuntam ali aonde precisa atacar para impedir que a enfermidade se propague, ela se espalhe pelo restante do corpo. Então isso acontece dentro da igreja e fora da igreja, e nós precisamos usar isso a nosso favor. As células, elas não são rígidas. Eu quero já deixar claro, já que é um congresso municipal da visão celular no modelo dos 12, vocês vão crescer para a direita, vão crescer para a esquerda, vão crescer para frente, vão crescer para trás, vão crescer para baixo, vão crescer para cima, para todos os lados. As células não são rígidas. Qual é o modelo de célula da visão celular no modelo dos 12? As células existem para ganhar vidas. Diga isso à pessoa ao seu lado. As células existem para ganhar vidas. Amém? Essa é a única matriz que nós conhecemos das células. Elas existem para ganhar vidas. Não é para ter comunhão. A comunhão acontece, mas o objetivo da célula não é a comunhão, ok? É para comer. Não é para comer. A célula é para ganhar vidas. Se uma vez ou outra tiver comida, beleza. E olha, célula não é mercado de negócio, nem negócio de pedir emprestado, nem negócio de emprestar.
E nem negócio de vender e comprar, principalmente fiado, porque tem célula que acaba por causa do fiado. Tem célula que acaba por causa de conversa fiada. O povo, ao invés de falar da Bíblia, fica falando de conversa fiada, acaba se magoando e a célula fecha. Preste atenção, a célula é para ela acontecer em 1 hora, no máximo 1h30. E qual é o objetivo? Pregar o Evangelho. E se só tiver crente, não faz a célula do jeito que você conhece. Reúne, ora, sai dali aonde é a célula e vai batendo de porta em porta, de casa em casa. Atos 5,42 diz que eles perseveravam diariamente no templo e de casa em casa. Então a célula tem essa característica, é de casa em casa. Ela pode acontecer na escola? Pode. Ela pode acontecer no trabalho? Pode. Ela pode acontecer na hora da merenda? Pode. Ela pode acontecer na hora do refeitório? Pode, não tem problema. Nós tínhamos uma assistente social, ela era uma enfermeira, mas estava desenvolvendo um trabalho numa fundação que ela era quase como um assistente social. E ela passava a semana fora, e ela chegava já no sábado, às vezes na madrugada de domingo, mas a célula dela funcionava às 7 da manhã, às 6 da manhã ela fazia o M12 dela, 6 da manhã ela tinha o M12, e aí as 12 que não participavam da célula dela iam para os seus afazeres no domingo. Então a gente viu isso, ninguém falou para ela, a gente não disse que tinha que ser assim, mas ela entendia que ela tinha um trabalho para fazer secular, ela gostava de fazer aquele trabalho de ajudar comunidades, ela trabalhava com indígenas, quilombolas, né, e ribeirinhos, mas ela fazia questão às vezes de voltar em barco que não era da fundação, para estar em Santarém no domingo, 6 horas da manhã, às 12 dela estava lá, e tinha uma dessas 12 dela que era uma juíza. Essa juíza viajava de Alenquer para Santarém no sábado, para poder estar no M12, 6 horas da manhã, e ela ficava para a célula, porque ela dizia, eu preciso aprender a fazer célula. E hoje ela foi ungida missionária, ela é uma obreira dentro da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Mas ela passou um tempo lá conosco e ela foi discipulada por essa discípula. E aí a gente vê muita gente dizendo assim, eu não tenho tempo. E essa moça, ela morava com a mãe, ela cuidava da mãe. Ela cuidava da casa. E ela trabalhava fora. De segunda a sábado, ela estava nas comunidades. E no domingo, e outra, à noite ela estava no culto. E quando ela chegava no sábado, durante o dia, no sábado à noite ela ia para a rede jovem. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é cumprir o propósito. É a célula viva. Ela não ficava em casa. Ela não dizia assim, eu vou descansar. Eu estou cansada. Quando a discipuladora dela perguntava para ela, falava assim, ei irmã, tu não descansa não? Eu falei, às vezes as viagens são longas, eu fico deitada na rede, eu descanso. Eu descanso. Ei gente, de casa em casa, qual é a matriz da célula? Ganhar vidas. Então, as células não são rígidas, elas existem para ganhar vidas. Se você, na minha célula hoje, só tem quem já é crente, então, bate de porta em porta e pergunta, posso abençoar você? Irmãos, ninguém rejeita a bênção,
O negócio é que a gente bate na porta e começa já dizendo assim: eu venho aqui. Ei, usa a linguagem do Senhor em Gênesis 12. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Ei, eu quero abençoar a sua casa. Posso abençoar a sua casa? E eles vão olhar: de onde vocês vêm? A gente veio do céu, meu irmão. Deus enviou a gente do céu aqui para abençoar a sua casa. É mentira? Não. Você é cidadão do céu. Está morando na terra por enquanto. Você está de passagem aqui. Diz para a pessoa ao seu lado: você está de passagem aqui. Nem adianta se apegar com as coisas daqui. Você está indo para o céu. Quem aqui está indo para o céu? Enquanto vai para o céu, leva mais gente com você, irmãos. Faz o arrasto aí, faz o arrastão. O negócio é que a gente está se deixando levar pelo lugar provisório que nós estamos. Tudo aqui é provisório. O que é permanente é aquilo que nós vamos conquistar. O que é permanente é aquilo que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus. O que é permanente é aquilo que é eterno. Agora aqui a gente tem que levar mais gente para a eternidade. Amém? Então, célula de homens está funcionando? Amém. Ah, mas se fosse mista, não existe célula mista, é célula de casais. Funciona? Muito. Ah, então quer dizer que pode fazer homem e mulher junto? Pode. Os casais podem. E quando é que é mista de novo? Célula de jovens. Jovens são homogêneos na idade. Porque o jovem de 15 anos, ele não quer andar com o jovem de 20. Aliás, o jovem de 20 não quer que o jovem de 15 ande com ele. Então vai ter célula de 15. E como é a célula de 15? Rapazes e moças juntos. Ah, não tem que separar, irmãos. A visão celular não é a igreja do véu, não, irmãos. O discipulado, toca o irmãozinho aí do seu lado e fala: o discipulado é bigode com bigode, batom com batom. Agora, a célula de jovens é mista. Ela é homogênea na idade. Célula de adolescentes. Célula de criança. Você vai separar menino para um lado, menina para o outro? Não, é tudo junto. É por causa da idade. Você vai juntar ali na idade. Ah, apóstolo, estou sabendo disso agora, porque não leu o manual do encontro. Está lá na palestra da visão no encontro, fala isso. O negócio é que uma igreja ali fez assim, aí a outra gostou, fez igual, aí a outra gostou, fez igual. Quando chega em nós já está dizendo assim: a visão celular faz assim. Não, a visão celular faz o que está no manual. Agora, aquele ali, por uma questão local dele, fez daquele jeito, o outro gostou, deu certo lá. Mas a gente não pode, a partir daí, criar uma doutrina ou uma revelação em cima da visão, ou jogar sobre a visão isso. Por quê? Porque nós estamos com um só objetivo: ganhar vidas. Você não tem que defender a visão celular no modelo dos 12. Você não tem que defender o Evangelho. A defesa do Evangelho é ganhar vidas. A defesa da visão celular no modelo dos 12 é ganhar vida, gente. Então, quando a gente chega aqui em Atos 5:42, está se cumprindo o que Deus falou lá em Gênesis. É um modelo. Diz assim para a pessoa ao seu lado: Deus tem um modelo para tudo. Olha para mim e me responde: teve um modelo que Deus mostrou para construir o tabernáculo no deserto, sim ou não? Antes disso, Deus deu um modelo para construir uma arca no deserto, para um dilúvio que aconteceu, sim ou não? Não teve um modelo? Então como é que não ia ter modelo para pregar o Evangelho? Como é que não ia ter modelo para o que Deus chama de reino? Então, você precisa entender que o que nós estamos falando, que estava falando ontem, e que eu vou mudar agora, hoje à noite, vou falar sobre outro assunto, é que
as células, ou seja, vou traduzir o que é célula: o evangelho de casa em casa. Porque quando a gente fala célula, as pessoas criam uma imagem mirabolante. É uma estratégia não sei das quantas, um método não sei o quê. Ei, célula, no Novo Testamento chama-se o evangelho de casa em casa. Isso é célula, o evangelho de casa em casa. Por quê? Por quê, gente? Por que o evangelho de casa em casa? Eu falei ontem, porque Jesus começou o ministério dele dessa forma. Não, ele pregava no deserto, pregava no monte, pregava à beira-mar. Presta atenção na resposta que eu estou simulando você me dar. Ele pregava. É diferente, porque daqueles que pregavam, muito pouca gente ficou com ele até o fim, sim ou não? Aqueles que ouviram a pregação, muito pouca gente ficou com ele até o fim, sim ou não? Sim ou não? Quem ficou com ele até o fim? Não era o povo da pregação, era o povo da casa. Então, o objetivo da célula é que o evangelho não seja uma informação, o evangelho seja uma expressão de amor. Vou repetir para você gravar e quem está escrevendo, escrever melhor. O evangelho não pode ser um discurso, ele tem que ser uma expressão de amor. João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que ele pregou para a humanidade? Não. O que foi que ele fez? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez? Agiu. As células são a ação do amor para a salvação do perdido. Ok? As células, elas são a expressão do amor para a salvação do perdido. Eu quero que você abra lá em Atos 5:42 e eu vou lhe mostrar aonde acontece essa mudança. Por que a gente não fala só visão celular? Por que tem um modelo dos 12? Por causa de uma palavra que é comum lá também em Mateus 28, que nós vamos ler daqui a pouco. 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam o quê? De ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Então diga para a pessoa ao seu lado: pregar é diferente de ensinar. Então preste atenção, as células não são lugar de discipulado. Então elas não podem virar grupo de oração, elas não podem virar grupo de estudo. A célula é o lugar de ganhar vida. É o lugar onde acontece milagre? É o lugar onde acontece milagre. É o lugar onde acontece manifestação dos dons? É o lugar onde acontece manifestação dos dons. Mas não para virar culto, é para ganhar vida. Célula não é o lugar de edificação da igreja. Preste atenção aqui. Eles diziam que de casa em casa eles não cessavam de ensinar e pregar. Então na célula acontecia, ou de casa em casa acontecia os dois. Mas tem uma distinção. Pregar faz parte da célula. E ensinar faz parte do quê? Abra aí na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Eu vou ler a partir... vou ler a partir do verso 1.
capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então diga para a pessoa ao seu lado: amor é prática, amor não é discurso. Ele diz: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Agora, olhe bem, o verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Presta atenção, ele está falando que esse é o amor. Como é que João fala? E olha que João é conhecido como o apóstolo do amor. Ele diz assim: este é o amor de Deus, verso 3, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Isso é ensino. Pregar é dizer que Deus ama você. Ensinar: agora que você sabe que Deus ama você, você tem que praticar o amor de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Então é aí que nasce o modelo dos 12. Existe um modelo de discipulado. E essa noite eu quero falar algumas palavras para você, quero ler alguns textos para você sobre discipulado. Eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 28, verso 18 em diante, a grande comissão. Jesus, aproximando deles, disse-lhes, naquela hora só tinha 11, toda autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Verso 19, portanto, vão e façam discípulos. Você tem aí, a versão mais comum é ide, outra versão um pouco mais comum agora é indo, e essa versão um pouco mais popular diz, vão e façam discípulos. E agora preste atenção como é que é para fazer discípulos. Vamos lá, continua aí lendo, me ajuda aí, continua lendo. Ele diz assim: vão e façam discípulos, como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faça o quê? Ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está certo? Eu li certo? Falei certo? Decorei direitinho? Pois é. Me dei conta que faz só 51 anos que eu cito esse texto. Desde os 6 anos de idade. Se eu errasse a vírgula agora, estava feio, né? Não dá. Irmãos, diga assim: eu fui criado para louvor da glória de Deus. Qual a diferença de mim para o passarinho? O pardal encontrou ninho para si, e eu encontrei teus altares. O pardal também foi criado para louvor da glória de Deus. Qual a diferença de você para o elefante? Não vai dizer que é aquilo. Você está entendendo? Você foi criado para louvor da glória de Deus. A prostituta também, o maconheiro também, o satanista também. Ele ainda não sabe, mas todos foram criados para louvor da glória de Deus.
Qual é a diferença entre você e o pardal, entre você e o perdido? É que você encontrou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus encontrou você, e agora você nasceu de novo. Então qual é a diferença? Nós nascemos de novo. Então diga assim: eu fui criado para louvor da glória de Deus, mas eu nasci de novo. Para quê você nasceu de novo? Você já foi criado para adoração. Você já foi criado para louvor da glória de Deus. E agora você nasceu de novo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Diga para a pessoa ao seu lado: tudo. Grita para ele: tudo que Deus faz tem um propósito. Não, mas o propósito de nascer de novo é a salvação. Não. A salvação resultou no novo nascimento. É tudo misturado. Junto e misturado. Então eu vou lhe dizer qual é o propósito de nascer de novo. Você nasceu de novo para fazer discípulos. O novo nascimento tem um propósito. Qual é? Fazer discípulos. Então vamos repetir a frase toda para você guardar no coração. Eu fui criado para louvor da glória de Deus, e nasci de novo para fazer discípulos de Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém? Jesus deu ordem para nós, nesse texto, a grande comissão: vão e façam discípulos. E o que é fazer discípulos? Começa tirando ele da perdição. Onde começa o discipulado? Quando você ganha. Você não consegue fazer discipulado com quem não está ganho. Aliás, a gente tem um grande número de desviados nas igrejas evangélicas, porque a gente tentou fazer discípulo de quem não era ganho. A gente tentou discipular quem estava frequentando a igreja. Tentamos fazer discípulos com aqueles que foram ao encontro, achando que quem vai ao encontro já está salvo. Não é assim. A visão, inclusive, Deus deu uma reflexão sobre isso. Entre ganhar e discipular tem um outro degrau. Qual que é? Consolidação. É onde a gente falha. O discipulado começa ao ganhar, e ele nem termina ao enviar. Porque Isaías 8,18 diz que nós vamos nos apresentar diante de Deus dizendo: eu cheguei aqui no céu, eis-me aqui, e eu estou trazendo todos os discípulos, os filhos que tu me destes. Então, o discipulado começa aqui, mas termina na presença do Senhor na eternidade. Não termina na escada do êxito, ganhar, consolidar, discipular e enviar. E eu preciso ajustar, ou pelo menos compartilhar com você essa noite isso. O discipulado começa com você ganha. Você sabe aonde? Eu vou falar de Santarém, para não generalizar, e é a nossa experiência, então eu não tenho qualquer dificuldade de expor, e não vou estar fofocando, porque eu estou falando da minha casa. A gente, quando começa o ganhar, a gente teve muito problema no consolidar e no discipulado, justamente por causa disso. A pessoa que ganha nem sempre quer consolidar e acaba não discipulando. E aí aquele ganho pelo Emerson não consegue andar com o Wellington. Por quê? Porque quem ganhou ele, quem ganhou o Joaquim, foi o Emerson.
E lá, por alguma questão, às vezes, até que a gente dá desculpa da visão, fala, não, é porque o Joaquim mora mais perto do Wellington. E ninguém, às vezes, tem o bom senso do amor de perguntar para o Joaquim, ei, Joaquim, para você, tem algum problema de sair de Marituba e ir para Santarém para ser consolidado pelo Wellington? E ele vai dizer, não, vai ser um prazer. Mas a gente, na nossa cabeça, vamos ajudar o Joaquim. Vamos ajudar o Joaquim. Vamos botar ele. Não funciona. Quem ganhou ele? Foi o Emerson. Então o Emerson tem que consolidar ele. Por quê? Na maioria das vezes, essa transição aí que não é boa, marca a pessoa negativamente. Eu tenho diversas histórias, poderia citar nomes e nomes aqui para vocês, de situações em que um 12 meu ganhou, mas eu já estou com meus 12 completo, eu vou passar para o meu colega 12 que está precisando levantar os 12 dele. E aí o 12 lá que não estava completo até dizia, oh aleluia, glória a Deus, foi revelação do Espírito, eu recebo, eu quero. Mas discípulo não é mercadoria. Discípulo não é estatística. Discípulo não é produto, discípulo é vida. Nem por causa da visão a gente não pode alterar esse DNA do discipulado. Porque Jesus estabeleceu isso, está escrito no Evangelho de João capítulo 10, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas quem ganhou ele não era pastor, irmão. Você não está entendendo. Quando o mundo lá fora diz assim, todo pastor é ladrão, não é porque ele só conhece pastor ladrão, é porque um crente roubou ele. Ele, às vezes, a pessoa que diz que todo pastor é ladrão, ele nunca foi roubado por um pastor, mas ele foi alvo do mau testemunho de um crente. E quem leva a fama? O pastor. Por quê? Porque não se pode mudar a palavra de Deus. Quando você lê lá, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, quando Pedro diz o quê? Que Deus disse e ele reproduz isso. Mas vós sois a geração eleita. E qual é a parte que vem depois? O sacerdócio. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Quando as pessoas olham para a igreja, ela não vê crente, ela vê o pastor Jesus Cristo, ela vê o bispo Jesus Cristo, ela vê o sumo sacerdote Jesus Cristo, ela vê o apóstolo Jesus Cristo, o profeta Jesus Cristo, o evangelista Jesus Cristo, o mestre Jesus Cristo. Então, quando um crente ganha um perdido, a identidade que ele faz é com Cristo, e Cristo para ele é o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A pessoa que ganha tem um peso sacerdotal, um peso pastoral sobre aquela pessoa. É uma coisa que as denominações históricas tinham. Fazia evangelismo, convidava, mas as pessoas se identificavam com quem? Com o pastor, porque era ele que fazia o apelo. O evangelista que pregou na praça, o evangelista que convidou para ir para o culto, ele era um missionário, ele era o evangelista. Mas a pessoa se identificava com quem? Com o pastor, porque era o pastor que fazia o apelo. Irmãos, e nesse negócio aí, pega o discipulado. Porque nas
denominações históricas, o pastor dizia assim: quem quer aceitar Jesus? Aí levanta a mão. Aí a pessoa levantava a mão. Aí ele dizia: vou orar por você. Quem mais? Vou orar por você. Quem mais? Vou orar por você. Aí ele fazia uma oração geral. Deus abençoa, porque agora eles estão salvos, perdoa os pecados deles, e a partir de agora eles são família de Deus, em nome de Jesus. Olha, vocês que aceitaram Jesus, domingo que vem tem escola bíblica dominical, e tem culto de manhã, você já vem e tal. Irmãos, eu vi, ao longo dessa minha vida na igreja, muita gente que só fez isso, levantou a mão, e o pastor lá do púlpito disse: você agora é crente, você está salvo em Cristo Jesus. O pastor não fez uma visita para ele, o pastor não foi lá, quem foi lá foi outro irmão fazer visita e tal. Mas depois de uns 5, 6 anos, esse irmão que levantou a mão, nunca desviou. E muitas vezes, depois de 5, 6 anos, ele estava cuidando de alguma congregação. Não teve encontro, não teve escola de líderes, não teve discipulado individual, não teve discipulado de M12, mas ele ficou crente até o último dia da vida dele. E agora, a gente ganha, consolida, discipula, pré-encontro, encontro, pós-encontro, reencontro, encontro de servo, encontro de santidade. Daqui a pouco vão inventar o encontro do raio que parta. E depois até do encontro que o raio partiu, ele parte mesmo, ele vai embora. Não dá nem tchau. Aí vai dizer que o problema é por causa da visão? Não é não, irmãos. Porque senão as denominações históricas, batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, estava tudo vazio. Sim ou não? Estava tudo vazio. Mas não estão. Sabe por quê, irmãos? Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. A graça de Deus é multiforme. A multiforme graça de Deus. Ou seja, é parecido com o que a gente às vezes vê no comércio. Apareceu, isso aqui está transmitindo ao vivo, é? Eu não posso fazer merchan, não vou dar, eles não estão pagando cachê, eu não vou falar o nome deles. Mas, minha mãe foi representante daquela mercadoria Avon. Não era para falar o nome, vocês me ajudam aí, gente. Aí apareceu aquela outra que ficou famosa. Aí disse assim: pronto, vai acabar com a Avon. Acabou? Não. Santarém tem distribuidor. A mercadoria deles continua chegando na casa do povo. Aí chegou a venda pela internet. Vai acabar com a revistinha Hermes. Tem gente que compra da Hermes até hoje. Sim ou não? Aí pentecostal chegou, vai acabar com a igreja batista. Acabou? Nem vai acabar, porque a igreja é do Senhor Jesus. E um vai sempre cooperar com o outro. Ei, irmão, a graça é multiforme. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes a gente quer corrigir e achar que o discipulado vai corrigir. Não vai não. Por quê? O discipulado é no modelo de Jesus. E o modelo de Jesus é esse: vão e façam discípulos, ensinando-os. Então, hoje, eu quero que você aprenda 2 palavras que não faltam no discipulado de Jesus: ensinamento e relacionamento. Em discipulado, na visão celular, no modelo dos 12, é ensino e relacionamento. Está escrito num dos livros do apóstolo René: discipulado não é senzala, não escraviza, liberta.
Então, discipulado não é um legado de possessão. O discípulo é meu. O discípulo é de quem? De Jesus. E eu fui enviado para fazer discípulos, não para cuidar de discípulos, não para atrair discípulos. Essa parte aqui do esboço eu gosto. Toca no irmão aí do seu lado e fala assim: ele gosta. Que aí eu vou beber água. Diz isso para 3 pessoas, ele gosta. Do que é que eu gosto nessa parte aqui do ensino? Bispo, a gente não pode distorcer a palavra. Apóstolos, chegou um apóstolo aqui de avivamento. A gente não pode distorcer a palavra. A ordem de Jesus foi: faça. Olha como isso é forte. Vá fazer discípulo. Então, toca o irmão assim e fala: irmão, recebe a unção aí, querido. Recebe a revelação aí. Jesus mandou fazer, não mandou atrair, inclusive o discípulo dos outros. Ela se esticou ali, eu falo, discipulado é assim, faz, já modela logo. Vai lá, bora lá, toca lá, pronto. Ei, queridos, a ordem é fazer discípulos, não é atrair discípulos, chamar discípulos, não é ir buscar discípulo, porque discípulo não está pronto, nem na fábrica, nem na loja, nem na prateleira, nem na igreja dos outros, nem na célula dos outros, nem na geração dos outros. Você foi enviado para fazer, tem uma unção sobre você para fazer discípulos. A sua unção não é melhorar o discípulo que está desviado e agora voltou para a igreja. Se ele desviou, ele tem que ser tratado como alguém que foi alcançado agora. Porque se você tratar ele como um discípulo que está voltando, você não cumpre a ordem de Jesus. Faça discípulo. Me perdoe aí os que vieram reconciliados de outro ministério, mas eu vou ser bastante profeta e pregar a palavra. Amém? E espero que você seja maduro e sensível ao Espírito Santo, para entender que cada caso é um caso, e eu vou falar o geral da palavra aqui, ok? Se ele era discípulo e desviou, ele fracassou no discipulado, sim ou não? Sim ou não? Porque ninguém desvia sem desobedecer. Pode até desviar sem se rebelar, muito difícil, mas ninguém desvia sem desobedecer. Ninguém desvia sem virar as costas para quem lhe estendeu a destra da comunhão, como Paulo fala. Sim ou não? Porque se ele era realmente discípulo, e aí é onde entra aquela história do ganhar. A gente tenta fazer discípulo de quem não foi ganho. Me pergunte, apóstolo, quem é o ganho? Pergunta assim, quem é aquele que foi ganho? Quem é aquele que Jesus ganhou? Pergunta para mim, quem é aquele que Jesus ganhou? O convertido. Nem todo mundo que vem na igreja é convertido, ele é convencido. Nem todo mundo que está na igreja é convertido. Muitas vezes ele é um simples simpatizante. Como é o termo que o povo gosta? Como é, pastor? É amigo do evangelho. Está na igreja há 10 anos e é amigo do evangelho.
É dizimista? Não. É primicista? Não. É anfitrião de uma célula? Não. É líder de uma célula? Não. É auxiliar de uma célula? Não. É membro de uma célula? É frequentador de uma célula? Não. É assíduo na igreja? Também não. Então que raio ele é? Ah, mas a gente já acostumou em ver ele lá na igreja. Então é um enfeite. E a igreja de Jesus é árvore frutífera, não é árvore de Natal, não, tem enfeite. E lembra o que Jesus fez quando ele foi numa árvore e ela não tinha o fruto que ele estava procurando, ó. Apóstolo, o senhor está sendo duro, eu ainda nem comecei. Estou na pré-introdução. Uma das características que as pessoas não gostam da visão celular no modelo dos 12 é que a gente procura pregar a palavra, irmãos. Eu não vim aqui fazer propaganda da visão celular no modelo dos 12. Eu não vim defender a visão celular no modelo dos 12. Mas eu tenho que apresentar o evangelho como ele tem que ser dentro da visão celular no modelo dos 12. E o discipulado, ele denuncia essas nossas falhas. Então, eu levo para o encontro a pessoa que está na igreja, quando na verdade o encontro vai funcionar para quem quer continuar convertido. Eu tenho uma bispa que ela é uma das fundadoras do ministério lá em Santarém há 30 anos atrás. E quando botam ela para fazer a abertura, ela é baiana. Olhe, sejam todas bem-vindas, que ela sempre fala no encontro de mulheres, né? Sejam todas bem-vindas, e eu quero logo lhe avisar o seguinte: só tem 2 jeitos aqui no encontro. Só acontece 2 coisas aqui no encontro. Ou você entra e sai melhor, ou você veio e não deixa Deus agir e vai voltar pior. Irmãos, esse é o abre-alas dela no encontro. Ela dá boas-vindas assim: não, apóstolo, ela diz para a discipuladora dela: não, apóstolo, a gente não pode perder tempo não. Eu sei lá como é que foi que trouxeram essas mulheres para o encontro, elas têm que logo saber. Aqui é oportunidade, se você deixar Deus agir, você volta melhor. Mas se você veio comer, dormir e passear aqui nesse sítio, você vai voltar pior, não volta igual. Ela foi treinada por nós. 30 anos que a gente discipula ela, e ela já aprendeu a linguagem. Irmãos, Jesus na vida de uma pessoa não é melhora, não é guaribada, não é gambiarra, não é arranjo. Jesus na vida de uma pessoa tem que ser transformação, tem que ser mudança. Então, o discipulado só vai funcionar na vida de quem se converteu. Quem é que se converteu? Quem está sendo transformado. Quem é o convertido? É aquele que aguenta a perseguição. Esse é o convertido. Hoje o caçula dos meus 12 aceitou, ele conta o testemunho dele, quando ele aceitou Jesus com 14 anos, a família botou ele para fora de casa. Hoje ele está casado, bem posicionado no trabalho, financeiramente, cuida da rede de adolescentes.
Mas com 14 anos, a família disse, crente não. E ele está lá. Hoje ele está com 30 e pouco e continua crente. E é um dos meus 12 da primeira geração agora. Esse é um convertido. Agora, aquele que está na igreja, vai de vez em quando. Ele não é crente, irmão. Ele é um espectador. Às vezes presencial, às vezes espectador. Porque telespectador é por causa da televisão. Então agora ele é smart espectador, que ele assiste pelo smartphone dele. Ou ele é um note espectador, porque assiste através do notebook. Ou ele é um tablet espectador, porque assiste através do tablet. Mas não é convertido. Aliás, eu conversei com um recentemente que se converteu desse negócio aí e está indo presencialmente na igreja. Aí ele dizia assim, não, quando eu ficava em casa, eu assistia, era 5 cultos ao mesmo tempo. Como? Passava a tela. Nesse canal ao vivo estava o Mir, nesse outro estava o Mir de Manaus, nesse outro estava o não sei quem, e no outro tinha um norte-americano com tradução em português. Eu falei, e qual das pregações você chegava até o fim? Nenhuma. Eu gostava era do reteté. Nós não somos pregadores de reteté. Nós não somos discipuladores de reteté. Nós somos discipuladores para encaminhar ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o alvo do discipulado? Ensinar. Ensinar o quê? O que Jesus mandou. Está escrito em Mateus 28. E preste atenção que nós lemos 1 de João 5, ele diz que esse é o amor de Deus, o quê? Guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Está escrito ou não está? Por que João fala isso? Por que Pedro fala isso? Por que Mateus fala isso? Porque eles todos foram discípulos de quem? Jesus. O que Jesus ensinou? A guardar os mandamentos. Ele diz para os discípulos, ei, as palavras que eu estou ensinando para vocês, elas não são minhas. Eu as recebi de quem? Do meu Pai. E eu estou passando para vocês aquilo que eu fui discipulado. Jesus foi discipulado, irmãos. Está escrito. Ele foi discipulado. E o que ele ensinou para os discípulos? O que ele foi discipulado. E agora, o que a gente quer ensinar para os discípulos? O que às vezes a gente não é discipulado, a gente inventa. Irmãos, deixa eu lhe dizer, algumas coisas que o discipulado não é. Discipulado não é coaching. Discipulado não é mentoria. Discipulado não é consultoria. Discipulado não é informação. E discipulado não é pregação. Deu para entender? Discipulado não é gabinete psicológico nem psicanalítico. E discipulado não é consultório médico. Pode acontecer cura? Pode. Mas o discipulado não é para isso. As pessoas começam com esse negócio assim, mas o discipulado é lugar de ajuda, para quem quer realmente ajuda. A pessoa que quer ajuda e pede ajuda, na hora que você dá a orientação, ela obedece. Mas aí na outra semana, ela está lá de novo, com o mesmo problema, com o mesmo pecado, ou com a mesma enfermidade, fazendo o quê? Pedindo ajuda de novo. Aí você dá ajuda de novo. Discipulado não encerra, o discipulado não acaba com o poder de Deus.
e não acaba com o poder da cruz. Escreva aí essa frase muito importante no discipulado que a gente aprendeu logo nos primeiros dias com o apóstolo René. Se a cruz não for suficiente na sua vida, para o seu caráter, para a sua alma, para o seu temperamento, para a mudança, discipulado nenhum vai resolver seu problema. Ah, é que eu gosto de roubar de vez em quando. O discipulado vai resolver isso? Não vai, não. A cadeia talvez já resolva. E que você pegar uma cadeia e levar uma peia lá dentro, capaz que tu pare com essa sem vergonhice. Mas aí fica dentro da igreja roubando dentro da igreja. É que eu sou cleptomaníaco. Não é não. Você é sem vergonha. Cleptomaníaco é uma doença. Cleptomania é uma doença que é tratável com remédio, com terapia. Você é só um ladrãozinho sem vergonha dentro da igreja. O meu pastor está me ajudando. Já faz 1 ano e tu não para, irmão. A cruz tem que ser suficiente, porque Paulo escreve: vós que outrora era roubadores, agora em Cristo Jesus deixastes de ser. Porque eu morri para o pecado e agora nasci de novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Foi através do discipulado? Não, foi através de Cristo. Está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Apóstolo, como o senhor faz? Os casos graves eu trato como o apóstolo René me ensinou. Vá para o encontro. O apóstolo René conta o testemunho do líder de casais de um outro país, que quando chegava no discipulador, ele já chegava e dizia assim: meu pastor, meu discipulador, tu caiu de novo? Quase, não interessa, não venha conversar, isso não é discipulado, volte ao encontro. Sabe quantas vezes, liderando a rede de casais, sabe quantas vezes ele voltou ao encontro? 32 vezes. E o discipulador dele não tratava dessa fraqueza no discipulado. Onde ele tinha que resolver isso? Na cruz. Se a cruz não for suficiente, o discipulado não resolve, irmãos. O encontro não resolve, a escola de líderes não resolve, o encontro de santidade não resolve, o encontro de princípios não resolve, o encontro do mover não resolve, porque o problema está na raiz. Você precisa ser convertido para a palavra de Deus funcionar em você. Agora você é convencido e quer que as ferramentas da visão funcionem. As ferramentas da visão são da Bíblia, e a Bíblia só funciona para quem é convertido. É por isso que eu te citei. É o caso da minha avó. Meu avô aceitou Jesus, ele era o sanfoneiro da cidade. E ele parou de tocar forró. Acabou a alegria da cidade. Por quê? Só tinha ele que tocava a sanfona. E era por ralabucho. Era para esfrega coxa. E agora ele era crente. E a sanfona dele agora só tocava para Jesus. Minha avó, quando era para ele ir para o culto, escondia a sanfona dele. Ela dizia assim: quero ver ter música na igreja hoje. E o povo cantava sem sanfona. Meu avô começava a ler a Bíblia dentro de casa, podia ser 3 horas da tarde. Ela acendia todas as velas e lamparinas da casa. A casa ficava cheia de fumaça. Aí meu avô ia para debaixo da mangueira, ela pegava aquelas vassouras feitas de galho e começava a varrer. O pó subia em volta do meu avô. Um dia e outra, era assim. Quando meu avô era sanfoneiro, ela tinha um altar
Na varanda, pastor. Sabe aqueles altares? Depois que meu avô aceitou Jesus, ela botou um na sala e botou outro no quarto. Pegou as economias dela e triplicou as imagens que ela tinha dentro de casa. E ninguém podia tocar naquelas imagens. Um dia a irmã dela foi lá e disse assim: vamos na cidade comigo? Vamos. 2 dias de jumentinho. 2 ou era 3 dias para chegar lá na cidade. Chegou lá na cidade e tal. Aí a irmã dela disse assim: eu vou ali numa reunião e tu vai comigo. Não, que reunião é essa? Não, tu vai ver. Chegou lá, era uma cruzada evangelística. E o norte-americano falava inglês, e o outro traduzia para português, e o outro traduzia para paraibanês. Porque tem umas cidadezinhas no Nordeste que a pessoa fala 3 línguas. Ela fala o português e ela fala o dialeto. E já viu o nordestino falando. Parece que o pensamento sai direto para a língua e não forma nem a palavra. Eu estou brincando. Tinha tradução. Mas ela virava para a irmã dela e dizia: eu não estou entendendo nada. Mas o homem está traduzindo. Mas o que o outro está traduzindo, ele não é daqui. Eu não entendo essa língua que ele está falando, mas ele está. O tradutor era paulista, então ele puxava o R, puxava o S, virava Z. E minha avó dizia que não estava entendendo. Mas quando o pastor começou a encaminhar para o final, ela começou a chorar e a irmã, aí inverteu. A irmã falava: o que tu tem? Ela: não sei. Não estou entendendo nada. E por que tu está chorando? Também não entendo. Mas na hora que ele fez o apelo lá na frente: quem quer aceitar Jesus? A minha avó estava chorando, ela levantou, cruzou a tenda e entregou a vida para Jesus. Ela voltou 3 dias em cima daquele jumentinho. E quando ela chegou, entrou dentro de casa, meu avô estava na roça. Ela entrou dentro de casa, beijou os meninos. Minha mãe, já foi minha mãe que me contou essa parte. Minha mãe disse que era muito pequena, mas lembra que ela entrou dentro de casa, só beijou os filhos e foi em cada altar e pegou as imagens. Pegou as imagens, colocou todas dentro de um saco, quebrou tudinho, foi longe da casa, cavou um buraco e enterrou. Eu falei: mãe, será que foi a irmã dela que falou para ela fazer isso? Não. Eu perguntei para minha tia antes da minha tia morrer. Será que foi o pastor lá que... Não. Isso foi à noite, ela aceitou Jesus de noite, de manhã elas vieram embora. Irmãos, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando Deus converte, converte mesmo. Agora, você está entendendo o que eu estou falando? A minha avó foi crente até o fim da vida dela, sem desviar, bispa. Ela morou no sítio, não tinha igreja, não tinha escola dominical. Logo depois que ela se converteu, o evangelista que cuidava do ponto de pregação foi embora. Quem assumiu o ponto de pregação foi o marido dela, meu avô. Até eles expulsarem eles da cidade. Meu avô foi expulso da cidade debaixo de tocha de fogo. Ou você vai embora ou a gente queima a sua casa. Aí você entende um pouco do porquê eu sou assim, né? Tem um DNA. Mudou e mudou mesmo, irmãos. E não teve ajuda, não teve discipulado, não teve encontro, Irmãos, tudo isso que nós temos hoje são ferramentas poderosas em Deus para a conversão. Mas a gente não pode tirar o poder dessa palavra, não. Isso vai funcionar, essas ferramentas vão funcionar em quem? Quem se converte. Jesus é o Senhor da sua vida? É.
Por que você não vai fazer isso? Porque Jesus é o Senhor da minha vida. Ah, não é porque você é crente. Não é porque eu sou crente, não. É porque Jesus é o Senhor da minha vida. Ah, você não vai beber porque você é crente. Não, eu não vou beber para não viciar, porque eu não quero ir para o inferno. Jesus é o Senhor da minha vida. Ah, você não vai no motel depois do culto, cada dia com uma. Não vou. Ah, porque você é crente. Não. É porque Jesus é o Senhor da minha vida. E agora eu tenho uma aliança de santidade com Ele. Eu quero ir para o céu. Eu não vou fazer essas coisas. Não é porque a igreja me proíbe. Não é porque a visão celular me proíbe. Não é porque o meu discipulador vai me dar uma disciplina. Não. É porque Jesus, o Senhor Jesus mudou a minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E eu decidi amá-lo e agradá-lo com deixar de fazer aquilo que desagrada a Ele. Não tem nada a ver com o discipulado. Ah, agora o discipulador não deu jeito naquele. O discipulador não deu jeito naquele outro. Ei! Discipulador não morreu na cruz por ninguém. Quem morreu na cruz foi Jesus. Você tem que ser transformado por Jesus que morreu na cruz do Calvário. O discipulado é ensinar. Esse é o ensino que eu dou para os meus 12. Apóstolo, eu estou quase caindo, o que eu faço? Se deite para não cair, só cai quem está em pé. Ué, mas assim, se deita como? De cara no chão. Se prostra na presença do Senhor. Se renda, caia logo. Ao invés de cair no pecado, caia na adoração. Ao invés de cair no pecado, caia na presença de Deus. Ao invés de cair no pecado, caia na presença do seu discipulador, dizendo: eu não vou pecar, ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Mas não, eu já fui para o encontro, todo cheio, pombo, pavão, é pouco. Aí quando vê, porque a Bíblia diz assim, aquele que pensa que está de pé, já está quase para cair, cuidado para não cair. Então qual é o discipulado? Ele chega e fala, estou muito perto de cair. Quando é o próximo encontro? Eu já estava querendo ir mesmo. Ok, mas até lá, eu vou te ajudar em oração. Você quer pecar? Ou você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu, meu pastor. Então deixa eu te falar como é o inferno. Aí começo a mostrar. Mas agora deixa eu te falar como é o céu. E isso está em jogo, filho. Se você ceder essa tentação, talvez não dê tempo de você se arrepender. Porque tem crente que se fia nisso, né? Não, eu vou pecar hoje, amanhã eu me arrependo. A harpa e o cantor cristão tinham uma música muito interessante. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É o que o profeta fala, Isaías, ele diz, hoje é o dia aceitável da salvação. Quando a gente fala que discipulado de Jesus é ensino e relacionamento, olha bem, Atos 28:30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que ele alugou, aonde recebia todos que o procuravam. Ele estava preso, ele alugou a casa da cadeia dele. Mas durante 2 anos ele fazia o que todo dia? Discipulado. Os discípulos procuravam o discipulador.
Essa é a maior distorção que eu vejo na visão celular no modelo dos 12. Discípulo que desanima, discípulo que desiste, discípulo que frustra, discípulo que decepciona. Ai, o meu discipulador não liga para mim. Tá bom do discipulador voltar para o sertanejo. Liga para mim. Chora por mim. Aí olha para o YouTube, olha para o Instagram e canta. Não liga para ele. Liga para mim. Chora por mim. Só sendo, irmãos. Porque é um tal de mimimi. Quando é que você viu telhado correndo atrás do proprietário por causa da chuva? Já viu, pastor? O telhado da casa correndo atrás do dono da casa. Vai chover, vai chover. Já viu isso? Pois é, discipulador é telhado, discípulo é que entra embaixo. Não é a cobertura que sai correndo atrás para saber. Porque tem discípulo que quer mandar o discipulador para o inferno. Ai, apóstolo, isso é forte, é. Porque a Bíblia diz que os adivinhos não entrarão no reino do céu. O senhor sabia que 3 meses atrás... Ora, você contou? Não. Você publicou no grupo? Não. Você publicou na sua rede social? Não. E como é que o discipulador ia saber? Ele tinha que saber. Como tinha que saber? Os adivinhos não entrarão no reino dos céus, irmãos. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, meu discipulador tinha que ser um homem espiritual, e Deus tem que falar com ele aquilo que você está tentando esconder. A Bíblia diz que os mistérios, não as coisas que você está escondendo do seu discipulador. Quase 100% das vezes que o discípulo corre de estar com o discipulador, é porque ele está querendo esconder alguma coisa. É ou não é, bispo? É ou não é, bispo? É ou não é, apóstolos? É ou não é, líderes? Ficaram calados? Ah, não faço isso não. Eu quero que você veja comigo também Marcos capítulo 3, verso 13. Quando Jesus chama os discípulos, Marcos capítulo 3, verso 13. Quando Jesus chama os discípulos, ele mostra claramente que é discipulado de relacionamento. As pessoas estão cada vez mais individualistas, as pessoas estão cada vez mais egoístas, as pessoas estão cada vez mais isoladas, e elas querem transferir isso para o discipulado. Não, me manda um zap não, vem aqui comigo. A gente não pode fazer por videochamada. Você está com lepra? Não. Tu pintou o cabelo de cor de rosa? Não. Está com medo de eu dar uma mãozada na sua orelha? É. Ah, então precisa vir presencialmente mesmo. Queridos, a gente fica agora favorecendo essa coisa do inferno, do afastamento, do distanciamento. Lembre-se, Jesus veio de lá, lá de cima, do céu, e veio em pessoa para chegar perto de você, para levar você de volta para o Pai. Ele não mandou uma carta, ele não mandou um e-mail, ele não mandou um zap, ele não mandou um direct. Eu acho chique isso. Manda um direct para mim. Dá vontade de mandar um directo de direita. Viu aí Marcos 3,13, Jesus chamou os discípulos para perto dele
e os designou para andar junto com ele. Discipulado é relacionamento, irmãos. Por quê? Porque o ensino é consolidado pelo testemunho. O apóstolo René nos discipula da seguinte forma: o discurso atrai, o exemplo arrasta. O discurso atrai, mas o testemunho ele arrasta, o exemplo arrasta. E Jesus comeu com os discípulos. Essa parte os discípulos gostam com o discipulador. Vamos fazer um M12, vai ter churras, vai ter bolos, vai ter pizzas. Ei, Jesus chamou eles para perto e os designou para andarem junto. O discipulado pode não ser tudo isso que as pessoas cobram, mas ainda assim precisam andar juntos. Para quê? Para ensinar. O ensino, ele molda, mas o relacionamento, ele consolida. O ensino molda, mas é o relacionamento quem solidifica a mudança. Então, eu quero que você olhe também depois, quando chegar em casa, Lucas capítulo 6, os versos 12 a 9, que Jesus elege os 12 de dentro de um relacionamento de vários discípulos. Pode ler lá, depois quando você chegar em casa, Lucas 6, 12, ele chama os seus discípulos para perto dele. Desses seus discípulos, ele escolhe os 12, ele desce com esses 12, com os seus discípulos que subiram o monte, e encontra muitos discípulos seus numa planura, e depois todos continuam caminhando e ainda encontram uma grande multidão daqueles que seguem a ele. Então, discipulado é ensino e ele é relacionamento. E dentro da visão celular, para terminar, porque senão vai virar vigília, apesar que amanhã é domingo, a gente vai estar aqui de manhã de volta, mas eu sei que já tem gente dormindo, já tem gente que precisa ser ressuscitada aí. Deixa eu encerrar com isso. Dentro da visão celular, o discipulado é como Jesus fez. Nos 4 evangelhos mostra que teve momentos em que Jesus estava com todos os 12. Mas em alguns momentos ele falou só com Pedro. Em outros momentos ele falou só com Judas. Em outros momentos ele falou só com Tomé. Em outros momentos ele falou só com Tiago. Então, falou só com André. Dentro da visão celular, o modelo de discipulado baseado na vida de Jesus é esse. O discipulador tem que ter contato individual com o discípulo. Toda semana, se for possível. Eu entendo que tem algumas situações, algumas profissões e algumas ocupações que envolvem plantão e não dá para ser semanal, mas pode ser quinzenal. Mas o M12 é semanal. Toda semana, reúne com os seus 12 todos juntos na sala. Para quê? Para ensinar e para ter relacionamento. No M12, o que a gente faz? Cura, libertação, ensino. E o que o Senhor ensina? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. O Senhor não ensina, não. E aqui o Senhor não, não. Outro dia um discípulo falou assim: apóstolo, por que o Senhor não aplica as técnicas aqui conosco? Eu falei, porque o discipulado não é baseado em técnica, eu sou master coach. Mas eu não fiz a minha grade de master coach para substituir a Bíblia.
ou para substituir o Espírito Santo? Eu fiz debaixo de uma direção de Deus. Ajuda em algumas situações, eu coloco em prática no individual. Mas no M12, não. M12, o cara é Jesus. No M12, o centro é Jesus. No M12, a revelação é Jesus. No M12, o poder é Jesus. Aí, quando eu posso aproveitar uma ferramenta para ressaltar ou para acompanhar a revelação que vai ser entregue, tudo bem. Mas substituir não. Não é. Hoje a gente não vai abrir a Bíblia. Não existe isso no meu M12. Hoje a gente não vai abrir a Bíblia. E tem dias que não abre a Bíblia? Tem. O dia que a gente não consegue levantar do chão, porque a adoração tomou todo o nosso tempo. Aí está um largado no sofá, está outro largado na cadeira, adorando ao Rei dos Reis, adorando ao Senhor dos Senhores, e eu deixo fluir, aquele é o nosso momento com Jesus, e não tem ninguém mais importante no M12 do que Jesus. Se Ele se manifestou ali na hora da adoração, e tem um chorando, tem um quebrantado, tem outro que está sendo usado com o dom do Espírito, e começa a entregar uma palavra, eu fico lá só, manda mais, manda mais, manda mais. Graças a Deus e para a glória do Senhor, na maioria das vezes, a pessoa que está entregando essas coisas sou eu. Porque eu fico orando para isso. Eu fico perguntando para Deus o que é para fazer, o que é para falar. Mas eu tenho um compromisso com eles. Quando eu estou em Santarém, eles reúnem comigo. Meu objetivo com eles de discipulado não é a visão celular no modelo dos 12. Meu objetivo de discipulado com eles é a vida de Jesus. Se eles estiverem firmes com a vida de Jesus, se a vida de Jesus estiver firme neles, irmãos, as células vão bem, o discipulado vai bem, as redes vão bem, as gerações vão bem, vai tudo bem, quando a pessoa está bem com Jesus. Vamos ficar em pé. Como diz um amigo meu que é apóstolo e sua tanto quanto eu, ele olha e fala: agora eu já posso terminar porque eu já ganhei meu pão. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Ele olha e fala: já suei, já ganhei meu pão. Agora eu posso terminar. Coloca a mão no coração. E diga assim para Jesus, feche os seus olhos, com a mão no coração, diga para Jesus assim: Senhor Jesus, eu quero ser seu discípulo. Eu não quero ser um espectador na igreja, na célula ou em qualquer outro lugar. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero praticar os teus mandamentos. Eu quero praticar o teu amor. Eu quero colocar em prática tudo que o Senhor ensinou. Me ajuda. Me ajuda, Senhor Jesus. Eu quero ter discípulos. Não posso ser apenas um discípulo. Eu tenho que apresentar diante de ti meus discípulos para a tua honra e para a tua glória. Senhor Jesus, me ajuda a vencer as dificuldades internas da minha mente, da minha alma, da minha razão, e as dificuldades externas que cercam
todas as igrejas, famílias, casas. Me dá a vitória sobre todo o inimigo do teu propósito e da tua vontade, Senhor Jesus. Deus Pai, eu me uno à oração dos teus filhos agora. E como a tua palavra diz que quando 2 ou 3 concordarem a respeito de algo, nós entramos em concordância agora nessa oração. Nós precisamos de ajuda, porque o Senhor disse que sem ti nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer discípulos, nós não podemos fazer células, nós não podemos ser igreja sem ti, Senhor Jesus. Eu me uno com eles em concordância por essa oração. Envia ajuda para cumprir o teu propósito, para fazer o teu querer, para que a honra e a glória seja inteiramente tua, em nome do Senhor Jesus, Deus Pai. E quem concorda e recebe, diga amém. Amém.